Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o KNSC11, uma boa opção de fundo imobiliário de base 10 que atualmente temos disponível para estudar e quem sabe investir futuramente. É o fundo da Kinea, então tem uma excelente gestora por detrás dele. Dessa maneira vamos analisar juntos quais as vantagens de se investir nele, beleza? Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o KNSC11, nessa última sexta-feira, que foi o último dia de pregão, ele fechou custando aqui R$ 9,04, então tem um valor muito acessível, abaixo dos R$ 10. Seu dividend yield está de 10,73%, um bom dividend yield, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, 97 centavos por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,01. Como vimos lá em cima, está custando R$ 9,04. Então está muito próximo do que seria o seu preço justo. Por esse motivo, o seu P sobre VB ele está de 1. Isso quer dizer que ele está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui próximo de 1,2 bilhão de reais, então é um fundo grande, conta com caixa de 73 milhões, e já está chegando próximo aqui a 152 mil cotistas. Depois que ele realizou o desdobramento, o seu número de cotistas subiu bastante. E ele tem uma boa liquidez média diária, superior aqui a 4 milhões. Seu último rendimento anunciado foi nesse último dia 30/4, então é correspondente ao mês de abril, esse rendimento de 9 centavos que ele vai pagar aqui no dia 14/5. E esse valor vai corresponder a uma rentabilidade de aproximadamente 0,98%. E mais aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos, de rendimentos nesses últimos anos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, temos esse gráfico aqui. Por ser um fundo de papel, oscila bastante, né? Não tem jeito. Isso é algo comum nos fundos imobiliários de papel. Então aqui podemos ver o seu histórico. Do ano de 2021 e 2022 ele pagou bons rendimentos aos seus cotistas, já que naquela época tanto a taxa Selic como o índice IPCA estavam bastante elevados. Então isso aí contribuiu para uma maior receita do fundo e, consequentemente, para ele poder distribuir um rendimento maior aos seus cotistas. Vamos aqui agora no seu último relatório inicial, pessoal, que é correspondente ao mês de março de 2024, conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Então, inicialmente, ele menciona aqui que o objetivo do fundo é investir primordialmente em CRIs, porém, ele também pode investir em cotas de outros fundos imobiliários. E nessa primeira tela aqui já podemos ver que ele tem CRIs indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8,76%, e CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,56%. Então são boas taxas. Especialmente aqui pelas taxas do índice IPCA, podemos considerar o KNSC11 como um fundo moderado. Não é aquele fundo high grade, porém também não é aquele fundo high yield. Ele fica ali naquela mediana. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, esse é o fundo que teve início lá no ano de 2020, mês 10 de 2020, cobra uma taxa aqui de administração de 1,20% ao ano, não realiza a cobrança de taxa de performance e sua gestão é feita pela Kinea Investimento, uma das 3 melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existe. Com respeito aos seus CRIs, pessoal, descendo aqui podemos ver o seguinte, ele tem 55,6% dos seus CRIs indexados ao índice IPCA, e 39,4% estão indexados ao índice CDI, e o restante 5% está em caixa. Então podemos ver que ele não fica totalmente dependente de apenas um indexador, ele é bem diversificado com respeito ao índice CDI e ao índice IPCA. Aqui também a gente pode ver a alocação por setor, no caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores, daquelas empresas que pegaram dinheiro emprestado do KNSC11. Então aqui podemos notar o seguinte, que seus principais devedores atuam no setor de escritórios, por 34%, e no setor residencial, que são no caso as construtoras, com aproximadamente 32%. E ele tem aqui também o setor de logística, por 12%, e o setor de shopping, com 9%. Então são setores bons, relativamente estáveis, sólidos. Aqui já podemos ver correspondente ao seu resultado financeiro no mês de março. Então podemos notar inicialmente que o mês de março ele teve seu maior resultado se compararmos com os últimos 6 meses. Ele teve aqui um resultado líquido de 13,5 milhões de reais, somente dos seus CRIs. E o seu outro resultado veio proveniente aqui do dinheiro que ele tem em caixa, que geralmente ele deixa ali na renda fixa, né, como liquidez.
Ele também teve despesas que somaram o valor aqui de 1,3 milhões de reais, então no final ele ficou com um resultado líquido de 12,7 milhões de reais, que se compararmos aqui com os meses anteriores, foi uma receita bem considerável. Se pegarmos aqui, ó, durante todo esse período, ele não teve uma receita superior a esses 12,7 milhões de reais. Então esse foi o seu resultado líquido, e ele distribuiu em rendimentos durante o mês de março 12,9 milhões. Então, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos para os seus cotistas. Um saldo positivo de aproximadamente aqui 800 mil reais. E nota-se que ele vem conseguindo gerar um valor superior ao que ele tem distribuído desde o mês de outubro do ano passado. Observem aqui ó, que ele sempre vem conseguindo gerar um valor superior, mostrando assim que o fundo ele tem sido muito eficiente. E aqui podemos notar que ele ainda tem um resultado acumulado de 9 centavos por cada cota. Então ele tem um resultado aqui de mais um mês de receita para poder distribuir aos seus cotistas. Geralmente ele deixa aqui esse resultado acumulado para se algum mês ele tiver uma receita menor do que o valor que ele está gerando, ele pega esse resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver todos os CRIs que atualmente o KNSC11 ele tem no seu portfólio. Ele tem uma quantidade bem significativa aqui de CRIs. Deixa eu ver o total. São 69 CRIs no total. Ele tem aqui 2 fundos imobiliários que ele investe e o restante aqui está disponível em caixa em títulos. Voltando aqui para o início, um ponto positivo sobre o KNSC11 é que ele não tem concentração. Então a gestão ela diversificou bastante para minimizar os riscos. E isso é algo muito comum da gestão Kinea, né? Não ter concentrações. Então aqui você pode ver quem é o devedor desse CRI, no caso, qual foi a empresa que pegou dinheiro emprestado do KNCC11, o seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros, o valor em dinheiro de aquisição e o PL, no caso a porcentagem do patrimônio líquido do KNCC11 investido nesse ativo. Então podemos ver que o que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, o Infinity, com uma porcentagem de 5,5% do PL do fundo investido nesse ativo. E todo o restante está inferior a 5%. Então, mostrando que a gestão Kinea faz muito bem esse trabalho de diversificação, o que minimiza bastante os eventuais riscos. Porque mesmo que um desses devedores deixe de pagar o KNCC11, o impacto vai ser pequeno, já que ele tem uma baixa concentração, já que a exposição nesse devedor é pequena. Então, o impacto também vai ser pequeno. E por último aqui, pessoal, a gestora ela faz um resumo de cada uma dessas operações CRIs, que atualmente é seu principal investimento, né? Praticamente ele só investe nisso, na verdade. Então ele vai falar novamente quem é o devedor desse ativo CRI, ele vai fazer a descrição dessa operação, além de mencionar também quais são as garantias que esse devedor deu caso ele não consiga honrar com o compromisso de pagar essa dívida, além de mencionar também com respeito ao vencimento desse contrato. E ele faz uma separação aqui para o setor. Esse daqui podemos ver que é o setor residencial. Aí se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele vai mencionar do setor de shoppings. Ele vai mencionar as empresas que atuam nesse setor de shopping que pegou dinheiro emprestado por KNCC11. Então, novamente, ele vai falar quem é o devedor, vai fazer uma descrição dessa operação e as garantias que foram dadas por cada um desses devedores. E o mesmo ele faz com os outros segmentos, né, de logística, de escritório, assim por diante. Então, dessa maneira aqui, você consegue saber quem são os devedores desses CRIs e consegue ter maiores informações para que você possa fazer uma análise total, completa sobre esse ativo e dessa maneira ver se vale a pena ou não investir nele, beleza? Então, pessoal, esse é o fundo da Kinea de base 10, o KNSC11, uma boa opção aí de fundo imobiliário de papel para se investir. Um fundo bastante eficiente, tem se desempenhado muito bem, como vimos, não tem concentração. É bem balanceado com respeito aos seus indexadores, tanto ao índice IPCA como ao índice CDI. Tem boas taxas, é um fundo considerado aí moderado. Tem bons devedores também, pelo que a gente viu. Está sendo negociado no seu preço justo. Tem uma boa liquidez média diária e tem entregado bom rendimento. Tem conseguido gerar uma receita maior do que ele realmente tem distribuído. Então esse é um ponto bastante positivo. Então é uma boa opção de fundo imobiliário para você estudar, analisar e quem sabe vir a ser um futuro fundo imobiliário da sua carteira de investimentos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.